sonhei que um demônio veio e deitou na cama do meu lado, e na mesma hora eu acordei e eu fui orar e comecei a repreender. O que eu falei pra vocês, né? A gente orou, nós oramos, repreendemos, mas o peso ainda permaneceu, porque tinha muitas coisas a serem retiradas da minha casa, que eu achava que eu estava cuidando do meu lar, e aí eu entendi que não, gente, eu não estava cuidando do meu lar como realmente eu deveria cuidar. Então foi. Isso foi na terça-feira à noite, que aconteceu de terça pra quarta. Na quarta-feira, nós resolvemos pegar todos os ursos da Alice, né? Nós pegamos todos os ursos da Alice e colocamos no quarto dela no chão. Gente, tinha mais de 20 bichinhos ali, entre ursos e bonecas. E eu não imaginava que tinha tudo isso, porque tava tudo espalhado. Tava no baú de brinquedo, tava em cima da cama, tava embaixo da cama, tava dentro do guarda-roupa, tava lá fora. Muitos ursinhos de pelúcia. Colocamos todos eles. Aí sentou a Ju, eu e a Alice. E nós fomos catando um por um. E eu fui contando a história de cada um deles. Enquanto isso, a Ju pegava na mão e tentava ali sentir pra ver o que o Espírito Santo dizia sobre aquilo, né? E eu fui contando a história de cada um deles. E quando eu fui contando a história, eu me dei conta de quão ruim era a história de cada um deles. Não cada um, porque teve alguns, como eu disse, que ela ganhou de outras pessoas, a qual, assim, de amiguinhas, que a gente não sabe a procedência e tudo mais. Tem alguns que eu quero contar aqui pra vocês, que o primeiro foi a Gigi. Era um ursinho de girafinha que ela tinha. Esse ursinho de girafinha era o xodozinho dela, porque ela tinha desde quando ela era pequenininha, desde quando ela era bebezinha. Só que ele veio de dentro da casa de uma pessoa. Na verdade, não é a casa de uma pessoa, é um lugar onde a pessoa... É uma chácara, né? Então veio de lá de dentro. A pessoa não morava ali, mas de vez em quando ia. Porém, aquela casa, eu já morei lá. E aquela casa, ela tem algo muito pesado lá dentro, né? Ali nas proximidades, uma criança já tinha morrido na piscina. Era uma fazenda ali, então a gente imagina que, né, a gente já sabe que a história de fazendas e tudo mais, assim, a grande maioria delas não é uma história muito boa, né? E ela veio de lá de dentro. Não sabíamos a procedência, a procedência de quem tinha vindo direito, mas ela veio de lá de dentro. De uma casa que já estava carregada. E então a Alice se apegou a ela, e desde então, todos esses 10 anos, esse bichinho vinha acompanhando ela. Esse era um. Então a carga emocional da Alice estava sobre o ursinho, e o ursinho estava com uma carga espiritual que já vinha de uma casa carregada, né? Onde eu já, apesar de como eu falei pra vocês, eu tenho mais a questão do sentimento, mas eu também já vi algumas coisas. E nessa casa mesmo eu já tive algumas visões lá dentro, horríveis. Não por conta dos donos, mas a questão por uma carga espiritual que veio antiga sobre o lugar, né? Algo do passado que veio sobre o lugar e os acontecimentos sobre a morte da criancinha, né? Da criança e tudo mais. Então esse já foi eliminado, né? A Alice olhou pra ele, se despediu dele. Se despediu não, né? Ela só pegou ali, descartamos. O outro era um ursinho que uma pessoa tinha ele e deu pra Alice. Essa pessoa, ela descarregou todas as emoções dela nesse ursinho, quando essa pessoa era jovem, era criança, na verdade. Criança, pré-adolescente ali. Toda raiva, toda mágoa, toda tristeza, ela descarregou nesse ursinho. Inclusive algo muito forte, como o abuso sexual, foi descarregado nesse ursinho. Essa pré-adolescente, ela via nesse ursinho um escape pra poder contar tudo aquilo que doía, tudo aquilo que a machucava, né? E eu não sabia disso, eu não imaginava que a Alice carregava, que a Alice tinha dentro do quarto, que a Alice brincava com um ursinho, a qual carregava uma carga emocional fortíssima sobre ele, né? E pra quem conhece o mundo espiritual sabe e entende que isso é algo muito, 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 mas muito sério mesmo. Então descartamos ele. Aí veio o ursinho marronzinho. Gente, esse ursinho marronzinho, eu já sentia coisa ruim nele. Só que diversas vezes